E nós vamos fazer a leitura de dois textos. Primeiro, Abacuque capítulo 3 e versículo 2. E depois, 2 Crônicas 34, versículo 19. Tema da mensagem de hoje de manhã: aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Esse é o nosso tema, então, nesta manhã, para a nossa meditação na palavra do Senhor. Primeiramente, leremos Abacuque 3, 2, que diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Agora, capítulo 34 de 2 Crônicas, versículo de número 19. Acompanhe-nos na leitura de 2 Crônicas 34, verso 19. E o nosso tema hoje de manhã, repetindo: aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. 2 Crônicas 34, 19, e aí você pode deixar a sua Bíblia aberta aí em 2 Crônicas 34, porque discorreremos no capítulo 34 e 35. 2 Crônicas 34, 19 diz: tendo o rei Josias ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E agora nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã, por estarmos aqui. Cada um que o Senhor quer que ouça esta mensagem, ou está aqui no templo, ou está nos ouvindo pelo Facebook. Que o Senhor abençoe cada um, e que a tua palavra encontre guarida nos corações para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Nestes dois textos nós temos, primeiro, um clamor por avivamento. Abacuque diz: aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. E segundo, no segundo texto nós temos um exemplo de avivamento. Tendo o rei Josias ouvido a lei, rasgou as suas vestes. E aí nos capítulos 34 e 35, nós veremos então o que significou esse rasgar das vestes do rei Josias. O que é avivamento? No Antigo Testamento, avivamento significa preservar, manter vivo, e está ligado diretamente com purificar, livrar do mal e do pecado, tirar a escória e as coisas que impedem o crescimento espiritual. No Novo Testamento, avivamento é demonstrado em uma chama pequena que reacende numa fogueira, não é? O fogo toma conta novamente. Ou através de uma planta que lança de novo os seus brotos, floresce e finalmente dá frutos. E lá em Filipenses 4:10 aparece na palavra renovar esse significado. Então o avivamento é isto, não é? É reacender aquilo que está lá, mas está apagado. É brotar, florescer e produzir frutos. Em Gênesis, meus irmãos, há um belo exemplo do significado de avivamento bíblico. No capítulo 4, verso 26, é dito assim: a Sete, filho de Adão, né? A Sete, nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. No entanto, em Gênesis 3, o pecado havia entrado no mundo e a comunhão com Deus havia sido perdida. Em Gênesis 4, por causa da perca da comunhão com Deus, não é? Acontece então o primeiro problema grave na família, que foi aí então o assassinato de Abel por Caim. As tragédias familiares surgem. No capítulo de número 4, na primeira parte do capítulo, os descendentes de Caim, não é? Eles proliferam o mal. E Lameque, um descendente, mata um rapaz só porque ele pisou no pé. Ó,
A situação que estava depois da perca da comunhão com Deus havia apagado no coração humano aquela chama da intimidade com o Senhor. Então, o mundo estava numa situação trágica. Aí Sete tem um filho e põe o nome de Enos. Sabe o que significa Enos? Doente. Então, quando Sete dá o nome ao filho de Enos, doente, ele está retratando a situação do mundo. O mundo estava doente. Por quê? Porque o mundo havia rompido o relacionamento com Deus. Mas é ali em meio àquela situação de perca de comunhão, no meio dessa situação doentia do mundo, que Sete começa a invocar o nome do Senhor, e a chama reacende, a planta lança as raízes, e brota, e floresce, e dá frutos. E aí você vai ver que da linhagem de Sete, de Enos, vem Enoque, o homem que andou com Deus e foi morar no céu por isso. Matusalém, o homem que mais viveu na face dessa terra. E Noé, que foi usado para fazer perdoar, não é? Perdurar, melhor dizendo, então, perpetuar a raça humana depois do dilúvio. Então, este é um exemplo de avivamento. Eu não sei se você percebeu, mas nosso mundo está muito doente. Eu digo que ele está quase morrendo. Quase morrendo. Agora, o triste não é o mundo estar doente, porque o mundo jaz no maligno e morto em seus delitos e pecados. O triste é ver igrejas adoecendo e crentes doentes espirituais, mornos espirituais, mundanizados em seus pensamentos e atitudes, lentos no trabalho do Senhor, apáticos aos cultos, indispostos para a obra, sem ânimo na oração e leitura bíblica, desapaixonados pelas almas perdidas e com pouco entusiasmo para a vinda de Jesus. Isso é triste. É isso que é triste. Eu espero que não seja o seu caso nesta manhã. Mas se for, espero que você ore com Abacuque: aviva-me, Senhor, para que você possa ter reaceso no seu coração a chama do amor por Deus e pelas suas coisas. Para tanto, nós vamos orar com Abacuque: aviva a tua obra. E vamos olhar para a vida do rei Josias, que provou, experimentou um avivamento, não é? Ele provou esse despertamento nele e no seu povo. E eu espero que você prove esse avivamento. Eu espero que você prove esse despertamento. Eu espero que você prove essa bênção de Deus na sua vida pessoal. Mais do que interessado no avivamento da nação, hoje de manhã, ainda que também é nosso interesse, mas hoje de manhã, meu interesse é que Deus avive a minha vida e a sua vida. Que a gente prove isso. E que a gente realmente não caia numa mornidão, num desapaixonamento pelas coisas de Deus, como o mundo tem caído em dezenas de igrejas. Em primeiro lugar, quem foi Josias? E aí o capítulo 33, versículo 25 nos diz: porém o povo feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar Josias, seu filho. Então, quem foi Josias? Josias foi filho de Amon, e a sua mãe, lá em 2 Reis 22:1, diz que se chamava Gedida. E ele foi, meus irmãos, o 17º rei de Judá. Assumiu ao trono com 8 anos de idade, e aos 16, efetivamente, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Não é? A expressão seu pai é uma maneira especial de ligar os reis que se voltaram para Deus com Davi lá no passado. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Seu avô foi ruim, seu pai péssimo, mas ele deu-se a buscar ao Senhor. Por quê? Porque a sua mãe era uma serva de Deus. O nome da mãe de Josias, Gedida, significa amada de Deus. E por isso Josias passou a chamar-se Deus é quem sustenta. Deus é quem sustenta. Então aquilo que o seu pai e o seu avô não lhe fizeram, sua mãe fez. Transmitiu-lhe a fé, como Eunice e Lloyd a Timóteo. Então não é porque sua família não anda com Deus que você também não vai andar com Deus.
Você talvez, irmã, seja como Gedida. Nem seu sogro, nem seu pai, nem seu marido andam com Deus. Mas isso não significa que você não vai andar com Deus. Pelo contrário, é justamente aí que você tem que ficar firme. Mesmo que você esteja sozinha na sua casa. Fique firme. Transmita a sua fé aos seus descendentes. Você, jovem adolescente, talvez não tenha um pai ou uma mãe em quem se espelhar. Não tem problema. Busque por si mesmo a Deus, e Ele se deixará achar, e uma grande obra fará através da sua vida. Josias reinou 31 anos sob a direção de Deus, mas ele começou aos 16 anos de idade. Mesmo sendo jovem, não se perdeu no seu mundo doente. Ele voltou-se para Deus e fez a diferença na sua geração. O que você também pode fazer. Olha, você não pode escolher seus parentes, mas você pode escolher o exemplo a seguir. É ou não é? Você pode não mudar os seus erros do passado, mas você não precisa deixar que os erros do passado determinem o seu futuro. É ou não é? Os erros da sua geração não precisam ser imitados. Você não precisa imitá-los. Deus pode usar você na cultura em que você vive, doente, cultura doente, para mostrar a sua glória e o poder através da sua vida. Josias começou a reinar com 8 anos, e aos 16 anos, ele já buscava o Senhor, já era um homem apaixonado pelas coisas de Deus, já era um homem que havia se derramado na presença de Deus, e você pode também nesta manhã fazer o mesmo. Em segundo lugar, como eram os dias de Josias? E então no capítulo 34, versos de 3 a 15, nós temos a descrição de como eram os dias do rei Josias. De como eram os dias do rei Josias. E eram dias terríveis, não é? Primeiro, os reis eram profanos, desobedientes às leis de Deus e aliançados com nações pagãs e idólatras, não é? O capítulo 33, verso 22, um pouquinho antes, diz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor Amon, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e a serviu. Então, eram dias realmente, conforme a palavra de Deus nos mostra aí, não é? De profanação, desobediência à lei de Deus e alianças pagãs e idólatras. Por conta disto, uma vez que eles viraram as costas para Deus e se deram à idolatria, o templo de Deus, o reino de Deus, o símbolo maior da presença de Deus, estava em situação precária. Adoradores de Baal e Azerá fizeram do templo de Deus o seu templo, e o tempo todo entrando e saindo com animais para sacrificar aos deuses estranhos. Capítulo 34, versos de 8 a 10, leia comigo lá. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Zafã, filho de Azalias, a Maazéias, maioral da cidade, a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas guardavam no umbral, que tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, e todo o resto de Israel, como também todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém, e o entregaram aos que dirigiram a obra, e superintendiam sobre a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. Por que que na época de Josias teve que consertar e reparar? Porque por conta da idolatria, o templo estava abandonado. O culto ao Senhor, não é? O templo ao Senhor tinha virado um templo idólatra. Terceiro, por conta da idolatria e do fato de que o templo estava abandonado, o culto a Deus havia sido desativado. Como o povo não adorava mais a Deus, então não traziam mais seus dízimos também. Por causa disso, os sacerdotes e levitas haviam abandonado o ministério para cuidar das suas próprias necessidades. Capítulo 34, versos de 3 a 7. Está aí escrito. Eles haviam abandonado, deixado, desistido. E finalmente,
quando você tem um povo que se voltou de Deus para a idolatria, um templo abandonado, um culto desativado, a palavra de Deus se perde, não é mais pregada. Olha lá o versículo 15 e 16, aliás, 14 e 15. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei na casa do Senhor, dado pelas mãos de Moisés. E respondeu Ilquias e disse ao escrivão: achei o livro da lei perdido na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Olha, irmãos, a palavra de Deus havia se perdido no templo. Que quadro sinistro, não? Era assim que estava a situação. E não será este o quadro de nossos dias e de muitas vidas? Quando a palavra de Deus deixa de ser obedecida e Deus deixa de ser buscado, ídolos começam a tomar conta dos corações, substitutos para o lugar de Deus nas vidas. Em seguida, o culto é desativado, tanto pessoal como público. O abandono das coisas de Deus prevalece. Logo, a palavra de Deus já não tem mais espaço na vida e fica perdida dentro das igrejas, nas gavetas das casas. Assim eram os dias de Josias, e me parece ser assim hoje em muitas igrejas e em muitas vidas. Pense na sua vida pessoal. Será que não há ídolos que estão roubando você da presença de Deus? E por isso já não tem mais culto doméstico em casa? Ou não tem mais devocional diário? O culto já não é feito mais. Pense. Onde está a palavra de Deus? Será que ela está dentro da gaveta? Pense. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Assim eram os dias de Josias. Meus irmãos, nunca se modernizou tanto o culto evangélico. Tanto. Hoje se tem de tudo nos cultos. Nunca se cantou tanto. E cada vez mais as pessoas parecem mais rasas na fé, menos conhecedoras das Escrituras e distantes do conhecimento da intimidade com Deus. Eu tenho vivido assustado esses dias, por ver. Você, quando corre o canal da sua televisão e vê os cultos que estão sendo feitos na televisão, irmão, é de chorar. Aquilo não é culto para Deus. Aquilo não é culto para Deus. Aquilo não é culto de Deus. É muito triste. Então, nos dias de Josias, a situação estava assim, e me parece estar assim nos nossos dias também. Mas eu espero que a sua vida não esteja nessa situação, e que você ainda tenha amor por Deus mesmo, e queira que o Senhor opere no seu coração e te desperte. Em terceiro lugar, o que levou Josias a buscar o avivamento? Sem dúvida, a ação soberana de Deus. Porque até mesmo buscar do homem a Deus é um operar do Senhor. E esta ação soberana de Deus na vida daquele menino pode ser percebida de três formas. Primeira, a fé recebida de sua ousada e usada mãe por Deus. Gedida, repito, significa amada de Deus. Meus irmãos, Deus tem seus amados no mundo para não deixar a sua palavra se perder. Eu quero ser um deles e quero que você seja também. Deus tem seus amados no mundo para não se deixar perder o seu reino e a sua palavra. Gedida, amada de Deus. Logo depois de 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 e 2, você pode conferir depois. Logo depois de identificar que Josias é filho de Gedida, na sequência é descrito o caráter de Josias. Ou seja, a descrição do caráter está identificado com a fé materna de sua mãe. Então, Deus soberanamente opera na vida de Josias através da fé que a sua mãe lhe transmite. Segundo, o inconformismo com a aberração espiritual de seus dias. Segundo Crônicas 33, aliás, segundo Crônicas 33, 13, não é? 33, 13, e também o 34, 13, não é? Vai nos mostrar realmente essas questões aí. Você pode anotar. Ele ficou inconformado. O versículo 3 do capítulo 34, especialmente eu quero ler.
Porque no 8º ano do seu reinado, ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. Ele não se conformou com aquela situação, e ele deu-se a buscar a Deus. Não é porque a sua nação estava desviada, que ele ia ser um desviado também. Sabe, a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor perguntou até, porventura quando vier o Filho do Homem encontrará fé na terra? E aí ele diz em outro lugar, nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos. Mas eu quero dizer para você, e eu quero incentivar você também nesta manhã, eu quero estar entre aqueles cuja fé não desapareceu e cujo amor não esfriou. E eu quero que você esteja também, de quase todos, mas não de todos. Eu quero estar entre o quase, aqueles que permaneceram. Josias, meus irmãos, ele age semelhante a Jesus. Ele percebe que haviam transformado a casa de oração num covil de ladrões idólatras, e ele não tolera. Lembra do que Jesus fez? Ele não se conforma com sua geração, ele muda. Ele quer vida com Deus, ele quer Deus em sua vida e na vida do seu povo. Ele não se conforma com a sua geração. É impressionante o que estão fazendo com os nossos cultos a Deus nos dias de hoje. O altar virou um palco de show. A Bíblia se tornou um amuleto. Os textos sagrados, fontes de inspiração para lâmpadas milagrosas. Martelos que quebram maldições. Lenços que cobrem enfermidade. E cada um tem o seu preço, claro. Claro. O mais impressionante é que as pessoas se conformam, esquecem a palavra e vão atrás dessas crendices humanas satânicas. Aceitam, engolem como se fossem as coisas de Deus, mas só fazem isso porque lhes falta o conhecimento do Senhor. Não se dão a buscar a palavra de Deus, não sentam a estudar a palavra de Deus, e aí são enredados, são levados neste mundo mau e perdido. Mas Josias não se conformou. Quando a Bíblia diz assim que muitos desses homens do passado, o mundo não era digno deles, porque eles tinham uma vida íntima com o Senhor. Eu quero desafiar você, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, a que o mundo não seja digno da sua vida, da vida que você leva com Deus. De todo o meu coração, eu desejo nesta manhã que Deus avive o seu coração e a sua vida, para que você almeje, para que você busque, para que você se entregue, se consagre, para que você se prostre diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero viver de tal maneira que eu não suporte mais esse mundo aqui, porque eu quero viver ao teu lado, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te amar sobre tudo. Eu não quero que o primeiro amor desapareça da minha vida. Sua mãe lhe transmitiu a fé, ele não se conformou com o pecado da sua geração. E terceiro, ele foi impactado com a leitura da palavra de Deus. Veja o capítulo 34, versículo 19. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei Josias as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ó. Agora o versículo 26 e 27. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, Josias está falando dele, assim direis a Josias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quantas palavras que ouvistes, olha só, Deus dizendo, através da serva dele: como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras, contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Meus irmãos, a palavra penetrou no coração do rei Josias como uma espada de dois gumes. Então ele ouve a palavra, ele atende a palavra, ele se rende à palavra, ele se dispõe a buscar a Deus, ele traz a palavra para o centro da sua vida e da vida do seu povo. Ele se volta para a palavra e para o Deus da palavra. E aqui está o verdadeiro avivamento bíblico. Volta à palavra e a palavra de Deus de volta à vida. Então, se você está pronto hoje de manhã para dizer assim: Senhor, aviva-me, você também deverá estar disposto a dizer a Deus: eu vou me debruçar sobre a tua palavra, e eu quero que ela seja lâmpada para os meus pés
e verdadeiramente luz para os meus caminhos. Em quarto lugar, como se deu o avivamento em Josias e através de Josias? Então os capítulos 34 e 35 de 2 Crônicas nos contam. Avivamento, irmãos, implica em ação. E quais foram as ações de Josias? Primeiro, já li no texto ali, humilhação pessoal e reconhecimento de pecados. Capítulo 34, verso 19. Quando ele ouve a palavra, ele cai de joelhos, ele se humilha, ele rasga as suas vestes. Era uma atitude para dizer: Deus, nós pecamos, estamos perdidos, somos dignos da sua ira. Avivamento implica em ação. É preciso rasgar o coração diante de Deus. É preciso rasgar nossos compromissos contra o pecado. É preciso rasgar a nossa vida de qualquer espaço diabólico, para que ela não tenha, o diabo não tenha nenhum espaço na nossa vida. Segundo, purificação do templo do Senhor. Capítulo 34, verso de 4 a 7, é exatamente isso que Josias manda eles fazerem: purificarem o templo. Querido, você sabe que você é templo do Espírito Santo? E você sabe que para acontecer um avivamento na sua vida, é preciso você ser purificado. Deus não coabita com o pecado. Ele não abençoa onde o pecado reina. É preciso abandonar o pecado, se converter do pecado, odiar o pecado. Você é templo do Espírito do Senhor. É preciso limpá-lo. Limpar os seus pensamentos, limpar os olhos, limpar os hábitos, limpar os compromissos com este mundo, limpar a agenda, limpar as companhias com quem você anda. Tudo que é imundo tem que ser tirado da vida. Tiago diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se vosso riso em pranto, vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Terceiro, humilhação, purificação do templo, restauração do altar do Senhor. Verso 8, 34, 8, ele diz: restauração do altar. O versículo 34, 8 diz exatamente isso: para repararem a casa do Senhor, o altar do seu Deus. Na medida em que Deus fora restabelecido de volta a adoração no templo, e o povo se voltou para Ele, então restauraram o altar, começaram a dizimar, começaram a fazer os cultos, a celebrar os cultos. Sacerdotes e levitas foram trazidos de volta no altar. Meu irmão, não há avivamento sem que o altar de Deus na nossa vida seja reparado e ele ocupe o devido lugar. Precisamos nos perguntar cada dia: quem é que está ocupando o altar de Deus na minha vida? Quem é? É Deus ou é minha família, meu lazer, eu mesmo, meu trabalho? Quem é? Avivamento implica em Deus estar no altar da minha vida, sendo adorado, sendo o Senhor, sendo Deus. Quarto, Josias deu-se a buscar a vontade do Senhor com urgência. Versículos de 20 a 28. Versículo 21 diz: ide, consultai ao Senhor. E aí você vai ver toda essa consulta até o versículo de número 28. Numa vida avivada, a única vontade que importa é a vontade de Deus. Preste atenção. Numa vida avivada, numa vida onde Deus está no altar, a única vontade que importa é a vontade dEle, tão somente dEle. Ele passa a comandar, Ele passa a mandar, e Ele tem a última palavra. E quinto, alianças com Deus são refeitas e renovadas. Versos 29, eu quero ler lá para você, os versos 29 a 33. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto, que se tinha achado na casa do Senhor. Pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor, para andar após o Senhor, para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o seu coração, sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas neste livro. Alianças foram renovadas, refeitas.
Meus irmãos, novos compromissos são assumidos quando nosso coração está em avivamento. É restabelecida a obediência, é restabelecida a consagração para o trabalho ao Senhor, é restabelecida a dedicação da família inteira ao Senhor. E foi assim que Josias provou o avivamento. Foram essas as suas ações. Você quer um avivamento em sua vida? É preciso tomar essas atitudes, não se conformar com nossa cultura, atender à orientação da palavra de Deus. Eu quero terminar nesse último ponto. Quais são os resultados que um avivamento produz, ou produziu lá na vida de Josias? Será que vale a pena uma vida de amor pleno por Deus, dedicação plena ao Senhor, consagração no altar de Deus, dia após dia, todos os dias? Será que vale a pena lutar contra a sua carne? Será que vale a pena lutar contra esse mundo perdido? Será que vale a pena permanecer na sã doutrina, guardar os costumes antigos fornecidos pelos nossos pais? Será que vale a pena nós permanecermos fiéis ao Senhor no mundo que está em decadência? Será que vale a pena quando está todo mundo se enveredando pelo mesmo caminho chamado evangélico? Será que vale a pena? Será que valeu a pena Josias permanecer, ficar fiel, se voltar para Deus? Oh, meu irmão, quero dizer para você, sem medo de errar, sempre valerá a pena voltar-se para Deus. Sempre valerá a pena. Sempre valerá a pena permanecer no caminho. Sempre. Preste atenção que Josias estava só praticamente com a sua mãe. Mas ele se voltou, Deus ouviu e Deus abençoou. Deus pode fazer muito mais com uma pessoa ao lado dele, do que com 1000 contra ele, longe dele. E Deus pode usar a sua vida, se ela estiver consagrada, derramada no altar do Senhor. Quais foram os resultados? Avivamento traz bênçãos. Avivamento é o brotar da planta e o frutificar dela. Lembre-se disso. Primeiro, veja os versos 27 a 28 do capítulo 34. No versículo 27, como eu já li, diz Deus falando através da profetisa Ulda: olha, Josias, Deus viu que você se humilhou, que você decidiu buscar, que você chorou, lamentou, que você realmente buscou avivamento. Então olha o que Deus vai fazer, versículo 28. Eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao sepulcro de teus pais em paz. Teus olhos não verão o mal que vou trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Sabe o que acontece quando há uma pessoa avivada? Deus a livra no dia do mal. Quer bênção maior do que essa? Deus livra no dia do mal. Deus livra. Que bênção, meus irmãos. Deus guardar-nos do mal, quando vivermos avivadamente, intimamente com Ele, quando a largura, não é, a profundidade do amor de Deus estiverem reinando nas nossas vidas, mesmo quando o amor de Deus estiver transbordando em nós. Deus guarda-nos do mal. O mal aqui é o derramar da ira de Deus, é sua disciplina, mas Ele sabe quem é que nele se refugia. Ele sabe quem é que nele confia. Então Deus vai livrar do mal. Segundo, a alegria do Senhor volta a ser presente na vida da pessoa. Então, se você ver o capítulo 35, verso de 1 a 19, lá no sobrescrito do capítulo 35, que nosso tempo não nos permite mais andar por todo ele, mas lá diz assim: e celebraram festa ao Senhor, ou celebraram a Páscoa ao Senhor. Verso de 1 a 19, então toda a celebração da Páscoa, da festa ao Senhor está ali. E a celebração da Páscoa, irmãos, é restabelecida e ela significa libertação. Josias estava consciente de que o significado da libertação da Páscoa, agora que ele havia se voltado para Deus, Deus libertaria o seu povo daquele período doentio. E Deus libertou mesmo. Tanto Josias, como os sacerdotes, levitas e muitos do povo. Você continua doente se quiser. Espiritualmente, continua morno se quiser, continua frio nas coisas de Deus se quiser, continua não produzindo nada se quiser, porque se você se voltar para Deus, Deus vai te libertar dessa situação. Você vai provar e ver o quanto Ele é bom. Seu coração vai se encher com alegria que vem do alto, com paixão por Deus, amor pelas almas, compromisso com a presença dEle. O ânimo voltou ao povo, versículo de número 2.
A ordem volta à vida. Cada sacerdote, cada levita foi colocado no seu lugar dentro do templo. A música a Deus volta a ser ouvida, versículo 15. A comunhão volta a ser sentida e desejada, verso 16 e 17. A vida nunca mais é a mesma, verso 18. Eu gosto daquele verso. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias de Samuel, nem nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes, levitas e todo Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Nunca, depois de Samuel, haviam celebrado com tanta alegria, tanto gozo. Mas sabe por quê, irmãos? Era a alegria do Senhor. Não era alegria produzida por instrumentos humanos, por matéria humana. Era alegria produzida pelo Espírito de Deus. E não há como comparar alegria nenhuma desse mundo com a alegria que o Espírito Santo produz no coração e na vida daqueles avivados pelo teu poder. Pelo seu poder. Aviva-nos, Senhor. Eu tenho orado para ser este o seu desejo. E eu espero que seja nesta manhã. Você está disposto a orar assim neste dia? Aviva-me, Senhor. E está disposto a fazer o que Josias fez? Humilhar, confessar, buscar, se comprometer, renovar as alianças, cristocentrizar sua vida mesmo, deixar que Cristo seja o Senhor, o mandatário, o dono, o comandante da sua vida. Se você deseja isso, eu quero convidar você a curvar a sua fronte e orar comigo. Ó Senhor, como orou teu servo, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Nesta manhã gloriosa, santa, nós queremos orar a ti, Senhor. Aviva-nos, Deus. Senhor, aviva-nos. Pai, quando nós conhecemos Jesus como Salvador, provamos aquele primeiro amor. Ah, Senhor, que paixão, que vontade de estar nos cultos e não perder nenhum. Que prazer em ler a tua palavra e grifar e descobrir as coisas novas do Senhor. Que bênção poder aprender a orar e os primeiros joelhos no chão, as primeiras palavras dirigidas ao Senhor. Que alegria poder falar a outros, ó Deus, do que o Senhor fez na nossa vida. Ah, o primeiro amor. Mas parece que com os anos, Deus, na vida de muitos, essa chama tem se apagado. E aquela oliveira linda parece que perdeu os galhos e as folhas e ficou só o toco. E apenas uma fumaça sai, ó Deus, como que dando os últimos suspiros de vida. Mas Pai, nós não podemos viver assim. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Não é porque a nossa geração está se perdendo, não é porque esse mundo vai de mal a pior, não é porque o diabo tem deitado e rolado, não é porque aqueles que se chamam crentes têm se afundado no pecado, não é porque a gospelização tem cuspido as pessoas da tua presença, não é porque eles estão fazendo isto, Deus, que nós vamos nos perder. Nós não precisamos, nós não somos melhores do que ninguém, talvez sejamos os piores, e é justamente por isto que nós precisamos nesta manhã dizer para o Senhor: ó Deus, purifica-nos de nossos pecados, restaura teu altar no centro de nossas vidas, restaura o teu culto, ó Deus, de tal forma que nós possamos realmente só o Senhor cultuar, só o Senhor adorar. Aviva-nos, ó Deus, para que nós possamos realmente estar prostrados diante de Ti, vivendo na Tua presença, provando o Teu glorioso amor, desfrutando da Tua glória. Encha-nos com o Teu Espírito Santo, derrame o Teu Espírito Santo no sentido de encher o Teu povo nesta manhã, Pai. Vem e visita a Tua igreja. Só continua doente quem quer, porque quando Sete colocou esse nome no seu filho, ele deu-se a buscar o Senhor. O Senhor levantou Enoques, Matusaléns, Noés, Abraãos, Moisés. Ó Senhor, faz isso aqui também. Levanta Enoques, Noés, Abraão, Moisés, homens e mulheres avivados pelo poder do Teu Espírito, para andarem em santidade, novidade de vida e glorificarem o Senhor.
Aviva-nos. Em nome de Jesus. Amém.